Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia. Me levem ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus caros, hoje a aula precisou ser gravada, porque tive um compromisso, mas não vamos ficar sem. A ideia da aula de hoje é exatamente tentar compreender melhor a teologia da criação. Isso, em geral, costuma ser uma polêmica muito grande, porque a grande questão é como é possível que uma pessoa que conheça tanto de ciência, que ande de avião, que mexa com computadores tecnológicos, computadores novos, com inteligência artificial, como é possível que uma pessoa em pleno século XXI ainda acredite que o mundo foi criado por Deus? E como é possível que alguém acredite que Deus foi modelando as coisas e que elas foram aparecendo a partir praticamente dessa modelagem que ele fez, a partir do barro da terra? Quer dizer, a grande questão é: faz sentido, em pleno século XXI, alguém acreditar ainda na criação? É, a mim parece claro que faz sentido, e o principal problema é que, ao invés das pessoas compreenderem o que de fato é a criação, elas têm um estereótipo de criação. E não raras as vezes, algumas pessoas com uma ideia um tanto evolucionista, poderíamos dizer, como que tende a diminuir aqueles que defendem a criação com uma imagem de criação que de fato acaba sendo inviável. A compreensão da criação como modelagem da matéria, como se existisse uma pré-matéria e um ser que modele, que é um modelo platônico de criação que não tem, não é que nem nada a ver, mas ele não é o modelo cristão de criação, e torna o assunto praticamente impossível de discussão. Então, qual é o principal objetivo dessa aula? É mostrar o seguinte: sim, um cristão que crê que Deus criou o mundo não está necessariamente negando os avanços e os conhecimentos científicos que nós temos, e tampouco precisa adotar um espírito de dupla verdade. O que é dupla verdade? Olha, na igreja, quando eu vou na missa domingo, eu acredito que Deus criou o mundo. Mas durante o dia, durante a semana, quando eu vou vivendo, eu acredito que no fim das contas tudo veio por acaso e que não há nenhum criador. Então, quer dizer, a pessoa tem dupla verdade. É uma verdade quando vai à missa, é uma verdade quando ela está no meio da rua. Isso não faz o menor sentido. Então, a, a ideia é possível e existe alguma maneira de falar de ciência sobre as origens e, ao mesmo tempo, falar da teologia da criação, sem que isso signifique necessariamente uma briga ou mesmo uma contradição, em que parece ou que para crer eu tenho que jogar a razão fora, ou que para entender eu tenho que jogar a fé fora? É possível? Vou dizer, sim, é possível. E é sobre isso que eu pretendo falar na aula de hoje. Basicamente, primeira coisa que o catecismo fala ao se referir à criação é falarmos sobre a pergunta fundamental, que é a pergunta: de onde viemos? Quando fizemos aqui a projeção do catecismo, nós conseguimos ler aqui, ó: a catequese sobre a criação reveste-se de uma importância capital, diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, porque torna explícita a resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se: de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim, de onde vim, de onde vem e para onde vai tudo o que existe. Essas perguntas, elas não são perguntas necessariamente que nós conseguimos responder com um simples, uma tese científica de imediato. Por quê? Existe um número de investigações científicas, como fala o próprio catecismo, só que existe uma distinção entre o que um cientista está pesquisando e o que o método do cientista é capaz de fazer, e aquilo que o método do filósofo é capaz de fazer,
e aquilo que o método do teólogo é capaz de fazer. Cada uma tem sua esfera distinta. Então, por exemplo, o que é o método do cientista? Em princípio, né, nós, quando pensamos no método científico, eu estou falando de alguém que vai ter uma hipótese, ele vai falar, olha, eu acho que o Sol é uma estrela que tem tais características. Então ele teve uma hipótese, ele vai falar, agora tem que provar a hipótese. Se isso é verdade, então, quando nós fizermos esse experimento, o resultado vai ser X. Basicamente esse é o método. Eu tenho uma hipótese, eu crio um modelo, crio uma experiência, executo a experiência, verifico o resultado. Se o resultado bateu com o previsto, você basicamente confirma, né? Olha, realmente existe um vínculo de causa e efeito aqui e está provado. Então, basicamente, como é que a gente aplica o método científico? Hipótese, modelo, experiência, resposta, se o modelo funciona ou não funciona, se a hipótese é verificável ou não é verificável. Isso é o método que a gente usa para a ciência. Só que o que esse método supõe? Essa é a pergunta do filósofo. Quer dizer, na hora que eu estou aplicando um método, eu estou aplicando um método supondo coisas do mundo. Então eu estou supondo, por exemplo, com a experiência que eu vou fazer, qualquer resultado que eu encontrar de método científico, eu estou supondo, por exemplo, em primeiro lugar, que a regularidade do mundo está pautada em algo que a gente chama de causalidade, ou seja, que se eu conseguir reproduzir muitas vezes o mesmo fenômeno, é sinal de que aquele fenômeno tem uma relação de causa e efeito. Então eu fiz 10 vezes a mesma experiência, 1000 vezes a mesma experiência, e aí eu posso falar, olha, dado que eu fiz um número muito grande de vezes a experiência, eu tenho certeza que daqui para frente vai sempre ser assim. Esse instinto de recorrência supõe um negócio que a gente chama de causalidade, ou seja, uma relação de causa e efeito. Eu sou capaz de, ao fazer muitos experimentos, encontrar uma relação de causa e efeito. E a partir da relação de causa e efeito, eu consigo encontrar respostas que eu não conhecia antes. Basicamente, isso que o método científico supõe. Só que essa suposição está pautada em quê? Em alguma experiência feita por algum filósofo. E aí, basicamente, eu costumo fazer essa experiência sempre quando falo sobre esses temas científicos, né? Você imagina o seguinte, eu estou num prédio aqui agora, né? Eu não conheci quem projetou o prédio, mas eu estou confiando que ele fez bem o projeto dele. Está em pé. Então, eu estou dentro de um prédio, confiando que quem projetou bem feito. Essa pessoa que fez o projeto tem uma coisa interessante. Ele fez o projeto bem feito baseado em alguns resultados. Quais resultados? Os resultados que algum cientista fez. Então, o cientista experimentou quanto que suporta uma viga, ele fez um cálculo de quanto de massa você poderia colocar, quanto tijolo é necessário para o prédio ficar em pé. Então, uma pessoa fez várias experiências no laboratório, entregou os resultados numa planilha, o engenheiro fez o projeto baseado naquela planilha. Mas aquela planilha, ela não foi obtida do nada, ela foi obtida a partir de uma série de experiências feitas no laboratório. Mas as experiências feitas no laboratório, elas dependem do método científico, ou seja, do método que você usou no laboratório. Eu estou confiando no método, confiei no método, gerou a planilha, confiei na planilha, gerou o prédio. Então, em última instância, eu estou nesse prédio que eu confiei no arquiteto e no engenheiro, o engenheiro confiou na planilha que ele recebeu dos dados, e o cientista que organizou aqueles dados da planilha confiou no método científico, que diz que se você faz a mesma experiência várias vezes, você encontra uma, uma causa que vale sempre. E o cientista confiou nesse método por causa de quê? Porque algum dia algum filósofo ou algum pensador percebeu isso no mundo e contou para ele. Então, você consegue perceber que quando a gente está falando de análise científica, de respostas científicas, elas conseguem explicar muito bem como as coisas aconteceram, o processo em que o universo se compôs. Consegue explicar quando as coisas aconteceram, porque dentro das fórmulas você consegue fazer uma estimativa boa do como, do quando, mas ela não consegue responder os porquês.
por que é assim? Por que houve algum tipo de explosão? Por que as coisas são dessa forma? Esse porquê é o que falta na análise científica. E é esse porquê, por exemplo, que um filósofo, por exemplo, pensa quando ele está se questionando sobre o método científico, sobre as respostas obtidas pela ciência. Essa diferença é bem importante. E o catecismo cita essa diferença entre o método da ciência, ou seja, o que o cientista consegue encontrar com seu resultado, e aquilo que um filósofo ou que um teólogo pretende encontrar quando se faz a pergunta. Como um cientista, eu quero saber sobre que tipo de processos físicos foram necessários para que o mundo fosse como está agora. Só que depois que eu explicar todos os processos físicos, eu teria que explicar por que essas causas existem. Qual é a finalidade do mundo ter se composto desta maneira e não de outra maneira? E essa dúvida não é mais uma dúvida científica, já passa a ser uma dúvida filosófica. Ou mais ainda, teológica. Quando nós reconhecemos que, tá, mas o princípio que iniciou toda a natureza, ele é consciente ou inconsciente? Por exemplo, vamos lá, suponha, a pessoa chega e fala, olha, houve uma explosão inicial no Big Bang. Exemplo. Tá, o princípio que gerou a explosão, ele é consciente ou inconsciente? É um princípio que tinha uma consciência, e aí ele explodiu porque sabia o que estava fazendo e fez, ou é um princípio inconsciente, quer dizer, um acidente inconsciente? Esse princípio, ele é imanente, ou seja, ele está dentro do próprio ovo cósmico da explosão, ele é só um fenômeno dentro do mundo, ou ele é transcendente, é alguma coisa fora do mundo? Faz diferença? Claro que faz. Se é uma coisa fora do mundo, existe uma coisa que não se mistura com o mundo, mas que influencia sobre ele. Se ele é uma coisa dentro do mundo, então é um chamado de epifenômeno, né? É um fenômeno que emerge do que acontece com as coisas no meio do mundo. E essas perguntas são perguntas de ordem filosófica e teológica também. Basicamente vou pegar a hipótese científica mais imediata. Vamos supor que, olha, tinha um ovo cósmico inicial, ele explodiu e daí, a partir daí houve um processo que gerou o mundo como nós estamos agora. Pergunta básica a ser respondida é: essa explosão se deu por um ser consciente ou inconsciente? Consciente quer dizer um ser inteligente, que sabia quem ele era, que resolveu interferir para que o ovo cósmico explodisse. Isso seria uma causa consciente, inteligente. Uma outra coisa não havia nenhuma inteligência naquele universo, nenhuma inteligência havia, e por uma obra do acaso, sem inteligência nenhuma, as coisas começaram a evoluir. Depois, outra possibilidade, o princípio que deu origem, gatilho, é um princípio imanente, então era algo já dentro de um ovo cósmico, né? Se era um ovo cósmico, já estava ali dentro, e já estando ali, ele é uma parte do mundo físico, como ar, água, fogo, é uma parte, ou é um princípio transcendente. Ou seja, é um princípio que influencia, mas que não se mistura com as coisas. É, se você parar para ver modelos do Big Bang, que é um dos mais famosos, depois que você pega os modelos de Big Bang, as teorias, né, as derivadas, que diferença faz? Com todas elas, o cálculo não é o mesmo. Se você está calculando como que foi a evolução dos 3 primeiros segundos do universo, faz diferença saber se o princípio foi consciente ou inconsciente? Faz diferença. Se foi transcendente ou imanente? Faz, porque os resultados matemáticos vão ser os mesmos que eu já obtive. Mas para um filósofo, faz toda a diferença saber se a matéria é consciente ou não.
Agora, e para um teólogo, se você diz que o princípio, da onde veio o início das coisas, é um ser transcendente e inteligente, então aí faz toda a diferença, porque existe um ser que é transcendente, ou seja, ele ultrapassa, não se mistura com a matéria, ao mesmo tempo, ele também é inteligente, então eu consigo comunicar com ele, nós podemos conversar. Eu tenho um ser superior que eu posso conversar que teria sido a causa de todas as coisas. É óbvio que teologicamente importa muito saber. Saber se ele quer falar com a gente, por exemplo. Então, eu não sei se o que eu falo faz algum sentido. Mas o que eu estou querendo representar é o seguinte: olha, imagina que nós estamos aqui agora no mundo, conhecemos e tem muitas teorias científicas e sabemos como elas estão baseadas. Qual método? Método científico. É o método que eu uso para, por exemplo, funcionar esse computador. Experiência e resultado. Ótimo. Muito bem. Esse método supõe basicamente o seguinte: tem uma série de dados sobre a origem do universo, tem uma série de hipóteses que nós encontramos, fizemos as contas, deu certo. Tá lá, teoria das mais aceitas, Big Bang, ovo cósmico, não é isso? Tá. Explodiu, universo inflacionado e temos o nosso universo. Teoria básica evolucionista. Ok. Sempre terá o problema. A causa primeira dessa explosão, porque explosão supõe, obviamente, algum tipo de interferência. É imanente, está dentro do ovo. Transcendente, fora do ovo. Consciente, fez porque quis. Você fez sabendo quem era e o que fez. Inconsciente, não tinha ciência de quem era. Não há inteligência naquilo. Foi tudo por acaso, sem inteligência nenhuma. E todo o resto foi gerado sem acaso, sem consequência nenhuma. Você poderia dizer, pelos resultados físicos, das contas que nós temos dos primeiros minutos do universo, ou dos resultados que nós conseguimos pegar por laboratório, atualmente, como as coisas estão nesse momento, dá para distinguir se tem alguma diferença entre uma coisa e outra? Se a causa foi transcendente, se eu levanto a hipótese que a causa foi transcendente, os resultados matemáticos são os mesmos, o laboratório vai dizer, olha, é coerente. Se foi imanente, é coerente. Se foi. Ou seja, a causa original, a natureza metafísica da causa original não faz a menor diferença para o cientista, contanto que os dados que ele obteve e a hipótese que ele fez deu a mesma na hora que o universo está evoluindo. Por isso que a pergunta sobre a natureza que começa as coisas não é uma pergunta científica, de um laboratório, de uma equação que eu faço. É pergunta filosófica. Se o princípio do mundo é um uno ou são dois, por exemplo. Se esse uno está misturado ou não está misturado. Se esse uno é consciente ou inconsciente. Então, essas perguntas são perguntas filosóficas. E aqui está um dado importante. O catecismo faz questão de citar várias hipóteses que pensadores fizeram sobre o tema. Aqui, no número 285 do catecismo, nós conseguimos ler o seguinte: desde os princípios que a fé cristã teve de defrontar-se com respostas diferentes da sua sobre a questão das origens. De fato, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se muitos mitos relativos às origens. Certos filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus. Isto é, panteísmo. Basicamente, o que estamos falando aqui é que tem alguém, ou um grupo de pensadores que na história humana acreditou que o princípio, usando a nossa linguagem atual de Big Bang, que o princípio que explodiu, sei lá, o ovo cósmico original, seria um princípio interno ao ovo. Ou melhor dizendo, Deus é o próprio ovo cósmico que explodiu. E depois que ele explodiu, todo o universo, no fim das contas, é o próprio Deus.
Então Deus seria o universo. E todas as coisas estariam mergulhadas nele. Então, tudo é Deus, que o mundo é Deus e que a evolução do mundo é a evolução de Deus. Então, o que seria isso? O mundo seria, na verdade, o corpo de Deus. Isso é chamado de panteísmo, né? É uma hipótese que foi tratada por pensadores filósofos de alguns períodos, que não é o modo como o cristão entende. Mas você consegue entender? É a representação, usando nossa linguagem de Big Bang, é como se o ovo cósmico fosse o próprio Deus. Quando explodiu, todo o universo se tornou Deus. Isso seria a tese panteísta. Bom, só que não para por aí, porque o catecismo continua. Outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte, e a ele voltando. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos: o bem e o mal, a luz e as trevas, e a luta permanente entre eles. Então são duas coisas: que o mundo seria uma emanação de Deus. Qual a diferença entre falar que o mundo é Deus ou que o mundo é uma emanação de Deus? Uma coisa é o ovo é Deus e ele foi espalhando. Uma outra coisa é dizer o seguinte: imagina aqui o que é uma emanação minha. Eu, por exemplo, posso respirar, fazer esse ar, ele procede de mim, né? Então é uma emanação. Ou a temperatura do meu corpo emana de mim. Só que quando se fala de uma emanação de Deus, seria a ideia de que necessariamente Deus seria obrigado a criar. E a criação seria nada mais, nada menos do que uma consequência direta do próprio Deus. Ou seja, é como se o mundo não é Deus como um todo, ele é uma parte de Deus. Ele é uma coisa que emana de Deus de modo necessário, como se o mundo fosse uma parte de Deus. Que mitos, por exemplo, contavam assim? Existia um mito chamado Enuma Elish na cultura babilônica, que dizia que o mundo teria sido criado por uma guerra de vários deuses. E que se, quando tinha um mar, por exemplo, seria a consequência das lágrimas de uma deusa. Ou que você parte um deus no meio e com o sangue dele você cria os seres humanos. Isso era um mito Enuma Elish, mas não só esse, tinham vários outros mitos. No Egito tinha alguns mitos que diziam que o mar era o suor de uma deusa. Ou seja, é como se eles entendessem que o mundo ele seria uma emanação de Deus, como que algo que sai de dentro dele de modo necessário. Então não é mais o panteísmo, tudo é Deus, mas o mundo é uma parte de Deus. Há algo de divino naquilo que é natural. Também essa não é uma interpretação cristã, é uma interpretação de alguns filósofos, de alguns pensadores e de alguns pagãos, inclusive, na época, né? Ou seja, de alguns gentios, como se dizia. A outra é o dualismo, que essa é bem famosa, que é a ideia de que o mundo seria, no fundo, não um princípio que deu origem, mas uma disputa de princípios. Se nós pudéssemos representar o nosso ovo cósmico, panteísmo, tudo é Deus. O panenteísmo, o ovo cósmico é uma parte de Deus. Depois, o que seria o dualismo? O ovo cósmico, no fundo, não é Deus. Ele é uma disputa entre o bem e o mal. E a disputa entre o bem e o mal, dois princípios em disputa, é que na fusão deles aparecem coisas no mundo. Então, por exemplo, tem alguns mitos antigos, persas inclusive, que falavam que um Deus bom fez um homem perfeito. O Deus mau fez uma interferência na obra do Deus bom. Então apareceu o ser humano, que é um pouco bom e um pouco mal, como uma mistura da bondade e da maldade. Essa compreensão da realidade como a mistura do bem e do mal é o entendimento chamado dualismo ou do maniqueísmo, que é a ideia de que eu tenho duas grandes substâncias brigando, Deus bom, Deus mal, uma boa e uma má, um fluido bom, um fluido mal, pode ser o nome que for, e essa discussão é que seria a causa de tudo, das explosões e da que o mundo é todo composto de coisas boas e coisas más.
como uma mistura de bem e do mal. Isso também não é cristão. Não é cristão, porque, obviamente, se você está dizendo que o bem e o mal, que as coisas do mundo são compostas por bem e mal, no fim das contas não tem nenhum Deus soberano. Se tem um bem e um mal disputando, e eles têm poderes parecidos, a ponto de que o mal é capaz de interferir o projeto do bem, então, nesse caso, não existe nenhum Deus soberano, são dois deuses em disputa. Não tem um Deus soberano, mas dois. O bom e o mal. Né? Então, esse seria o maniqueísmo, o dualismo, que também não é o que se espera de uma doutrina cristã. Mas o catecismo continua. Ele diz: segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma decadência e, portanto, objeto de repúdio ou de superação, que é uma tese gnóstica. É importante citar esses pensadores, porque a gente entende um pouco o que não é o pensamento cristão. A ideia de que a matéria é má. Como seria isso? Olha, o espírito é bom, então o espírito seria todo o princípio bondoso no mundo, e eu teria um espírito mau. E esse espírito mau é o espírito que pesa, e por isso seria o espírito material. Nesse caso, a matéria ela impede o espírito de voar. É por causa da matéria que o mundo não conseguiria estar plenamente espiritual como Deus. Então, nesse caso, a matéria é má e ela precisa ser aniquilada. Isso era uma tese gnóstica. Né? O entendimento de que a matéria é má, de que o espírito é bom e a matéria é má. Outros admitem que o mundo, então a matéria seria produto de uma decadência e objeto de repúdio e superação, isso tipicamente nas teorias gnósticas. Também isso está diretamente vinculado ao modo como se entendia a criação no tempo da gnose e no início da igreja. O que acontece? A primeira imagem de criação no sentido filosófico que os cristãos tiveram acesso foi com o livro Timeu, do Platão. Isso se deve a um mito, uma história que se vinculou, especialmente em Alexandria, né, ali no Egito, de que Platão teria conhecido os livros de, de Moisés, ou seja, teria conhecido o Pentateuco, e teria escrito uma série de obras inspirada no Pentateuco. Então, por isso, alguns autores, né, do início da igreja começaram de fato a entender que a obra do Platão seria a melhor maneira para descrever certos temas da religião, inicialmente judaica e depois cristã. E quando você olha o livro de Timeu, do Platão, ele fala de um demiurgo. De fato, a imagem existe uma matéria informe chamada Cora, que é uma matéria que não tem forma. Existe aqui o mundo das formas, que é o mundo onde está o demiurgo. Tem o mundo das formas e o mundo e a matéria sem forma. Aqui a Cora, aqui o mundo das ideias. Existe um demiurgo, que é aquele que pega as formas do mundo das ideias e mistura com a matéria, e aí eu tenho um ser no meio do mundo criado, que é um ser de matéria e forma. O que é matéria e forma? Eu pego a forma no mundo das ideias perfeitas dos espíritos, misturo com uma matéria, como a gente. Sabe quando a gente pega um bolinho e a gente tem uma forma? Você pega a matéria, bota nele, joga um pouco de bolo ali, e aí fica pronto no formato que você queria. É como se tivesse um mundo da forma, eu pego a matéria, misturo, e aí aparece um ser que tem a forma do mundo das ideias, mas a matéria da Cora. E o demiurgo juntaria a matéria à forma. Esse processo apresentado no Timeu do Platão é parecido com algumas imagens que nós encontramos no Gênesis, de que Deus modelou o homem no barro, de que Deus fez aparecer as plantas. Então, como é tão parecido, se pensou que, olha, então isso aqui é o que explica o modo da criação do homem, da criação do mundo. Só que aquela visão platônica da criação do mundo já era uma questão muito curiosa. Por quê? Existe um dualismo ali presente. Qual dualismo? O mundo das ideias é onde está a forma perfeita, ali não tem defeito, ali tudo é perfeito, ali tudo é ótimo. É o mundo do espírito, ali é tudo bem. E onde está a imperfeição das coisas? Quando elas estão unidas à matéria. Então, o homem ideal
seja, o homem no mundo das ideias não tem defeito, não tem problema. Mas quando você mistura com a matéria, aí dor na perna, dor no braço, aí incômodo, aí tem frio, aí tem calor. Porque a matéria seria aquele princípio que deixa a forma menos elevada. Então, essa era uma ideia platônica, né? Já que essa ideia platônica, quando você aplica naquele espírito de dualismo, então calma aí, da onde vêm os males do ser humano? Ah, vem porque eu sou material, porque eu estou limitado, porque eu tenho dificuldades. Então, da onde é que vem a dificuldade? É a sua forma, é a sua alma? Não, a minha forma está perfeita. Então, de onde é que vem a dificuldade? Vem da matéria. Então, aí começou a ter essa ideia de que a matéria quer má. E que a matéria é que faz o mal. Só que para o cristão não faz sentido, porque para nós, Deus não criou apenas a mistura da matéria com a forma. Ele criou também a matéria. A matéria não é eterna. Ela é uma criatura. Se você chegar a falar que a matéria não foi criada por Deus, você queria dizer que ela é eterna, que ela é paralela com Deus. É Deus e a matéria. Não, não faz sentido isso. A matéria também foi criada por Deus. Senão, ele não teria criado todas as coisas. Senão, ele não seria o Todo-Poderoso. Teria alguma coisa que limitaria a ação dele, inclusive. Né? Então, mas os gnósticos pensavam assim, inspirados nesse tipo de interpretação platônica das coisas. Mas não acabou, porque diz ainda: outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que depois de o ter feito, o abandonou a si mesmo. E essa daqui é uma das teses famosas, que é a chamada tese do deísmo, uma tese que começou a fazer muito sucesso a partir do século XVIII. E muita gente pensa assim, que não é que Deus não fez, é que Deus é apenas uma espécie de arquiteto. Ele projetou o universo, deu o peteleco inicial e agora ele está assistindo a nossa vida e nos abandonou a nossa própria sorte. É a ideia do deísmo. Essa ideia do deísmo, ela não nega exatamente um Deus pessoal, mas nega que ele de fato se importa com a gente. E nega, inclusive, também que nós somos sustentados por ele. Na visão deísta, nós somos como uma maquete. Imagina que eu tenho uma maquete e você bota um montão de bonequinho para brincar na maquete. Entendeu? Então, ali, nós estamos separados. Não, não existe um vínculo. É nós aqui, Deus lá. É como se Deus estivesse assistindo o show de Truman. E nós estamos dentro de um grande programa de televisão que ele está assistindo lá do alto. Tem um vínculo direto entre nós e ele. Essa ideia, por exemplo, ela favorece muito o conceito do liberalismo, né? Que é existe uma independência entre nós e Deus, do qual nós não dependemos de Deus para nada, quer dizer, ele vem aqui, faz uma intervenção ou outra, nos ajuda, mas de verdade nós conduzimos a nossa vida por nós mesmos, sem precisarmos de referência a ele. E no fim das contas, né, nós estamos aqui sozinhos no meio do mundo. Isso é o deísmo. Isso é o deísmo. Outros, finalmente, rejeitam qualquer origem transcendente do mundo e veem nele um puro jogo de uma matéria que teria existido sempre. Isso é o materialismo. A matéria existe desde sempre. E, no fim das contas, ela está apenas mudando de forma. Então, é aquela história de que o universo poderia ser, não um ovo cósmico que explodiu, mas poderia ser tipo uma sanfona. Ela amplia e volta. Amplia e volta. E esses movimentos que a matéria faz, no fim das contas, nós seríamos apenas uma forma possível da matéria se organizar. Mas depois ela tem um crash, ela rompe de novo tudo, ela amplia e volta, e depois ela vai se organizar de uma outra maneira completamente diferente. E não existiria, então, nenhum princípio transcendente, não é nenhum princípio que ultrapasse a matéria. É só a matéria se reorganizando sucessivamente, de maneira cada vez uma diferente da outra. Vocês conseguem perceber que essas perguntas todas, elas são
anteriores à pergunta de como aconteceu a inflação no universo. Inflação quer dizer expansão dos átomos até configurar como nós estamos agora. É diferente de calcular o tempo do universo, ou calcular quantos anos-luz estamos da última estrela. É um outro tema. É um tema de saber se tudo que eu estou vendo é só um rearranjo material ou se tem um elemento transcendente. Se esse elemento transcendente é consciente ou não é consciente. E essas perguntas fazem toda a diferença. Porque se é consciente e causou tudo, e ele sabe falar, eu quero falar com ele, naturalmente. É óbvio. E se não, aí não. Né? Bom, todas essas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. É uma busca própria do homem, que o catecismo fala. E aqui nós entendemos, então, em que lugar se encontra a teologia da criação. O lugar da teologia aqui é a tentativa, no nosso caso, não tentativa, porque nós não estamos respondendo como filósofos, mas estamos tentando explicitar. É o nosso trabalho de dizer como, a partir da fé, nós respondemos o problema das origens. E cada configuração de mundo que nós apresentamos sobre as origens, ela gera um modo diferente de viver a vida, de ver o mundo, inclusive, também. É isso que a gente às vezes esquece, né? Para cada modo de tratar a origem, existe um modo diferente de eu conduzir a minha própria vida. Então, se, por exemplo, eu compreendo que o mundo é só um conjunto de rearranjos materiais, e eu sou apenas mais um rearranjo material na história, salva a vida porque a morte está perdida, né? Em outras palavras, aproveita a vida porque a morte está perdida. Você é só mais um rearranjo material. Não tem por que se preocupar com transcendência. A vida poderia ser simplesmente buscar prazeres. Porque, afinal de contas, que razão faz, se eu sou só matéria, por que eu deveria buscar algum nível de transcendência intelectual, poeta, se eu sou só matéria? É mais apropriado eu transformar tudo em prazer, ao invés de buscar qualquer outra coisa. Não faria sentido. Do mesmo modo, se eu consigo entender que o mundo é uma disputa entre o bem e o mal, então talvez fosse interessante verificar qual dos dois pode me ajudar mais nos meus projetos, não? Porque você não saberia nem se servir a um Deus bom seria suficiente para você conseguir chegar aos seus objetivos. Se tem um Deus mau que pode acabar com os projetos do Deus bom, então por que eu vou entregar a minha vida a um Deus bom? Se, no fim das contas, o projeto dele pode acabar errado, seria mais inteligente eu aproveitar a vida, já que a morte está perdida. Né? Então, você consegue entender? Cada vez que nós temos uma compreensão de mundo, da origem do mundo, junto disso, vem também uma compreensão sobre como eu vou lidar com a vida. Claro, porque olha só, se por exemplo alguém fala que Deus é o relojoeiro que fez o mundo todo e me deixou aqui, então a lei divina é, por exemplo, para mim, uma chateação. Porque é alguém que não está nem vivendo a nossa vida, que vem de lá de fora, dizer uma norma para eu cumprir, sem eu querer, sem saber, vindo aqui, dá uma norma e vai embora. Ou seja, se nós olharmos para o que é uma lei divina numa concepção deísta de mundo, é quase uma ditadura. Porque é alguém que vem de fora, impor as suas normas, contra a minha vontade, uma vez ou outra, e vai embora. Então, numa concepção deísta, em que Deus apenas abandonou o homem a si mesmo, seria um absurdo obedecer à lei divina. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, para cada maneira como você entende o que é a realidade, o que é a origem do mundo, nasce também um modo de entender o modo como eu vou conduzir a vida.
porque nós nos guiamos por isso. E é muito curioso porque quando nós falamos sobre essa condução da vida, a gente tem um hábito, às vezes, de considerar que esse é um tema secundário, é um tema teórico, não importa muito. Não, esse tema está por trás de várias decisões que a pessoa toma na vida. Por exemplo, ir à missa domingo ou passar o dia inteiro bebendo são duas decisões tipicamente humanas. Eu vou à missa domingo ou eu vou passar o dia inteiro bebendo até cair. São duas possibilidades. Se existe algum princípio de transcendência real e a pessoa vê o mundo de modo que existe um princípio de transcendência, não cogitar de ir à missa é uma loucura. Porque se existe um ser todo-poderoso que criou essas coisas todas e ele pediu para eu poder ir à missa e eu não vou, eu sou, no mínimo, uma pessoa irresponsável ou inconsequente. Mas, por outro lado, se é tudo só matéria, deixar de sentir algum prazer físico por conta de uma hipótese teórica seria uma tolice também, obviamente. Então, por trás de uma decisão entre ir à missa ou beber até cair, um domingo à tarde, está o modo como eu estou entendendo o que é o mundo. Qual é a minha origem? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo nessa vida? E essa pergunta pode ser de caráter filosófico, mas ela é teológica quando eu começo a falar. Existe um princípio transcendente, inteligente, que quer falar comigo e que falou coisas na história humana. Então, aí já é uma outra maneira de entender o mundo. O que tem de próprio e original, então? Já que nós falamos de várias e várias hipóteses que não expressam bem a teologia cristã, então, afinal de contas, o que expressa? Em outras palavras, quando nós falamos que Deus criou o mundo, estamos falando de quê? Concretamente. Estamos dizendo que a criação é uma obra da Santíssima Trindade. E nós vemos isso já em Gênesis 1. Gênesis 1, Bereshit, Bara, Elohim, são as três palavras usadas, né? No princípio, Deus criou o mundo. No princípio, Deus criou. Bereshit, Bara, Elohim. Bara é o verbo criar, aplicado aqui. Só que essa expressão Elohim, ela aparece uma expressão no plural. E é curioso, porque há passagens em que ele fala, façamos o homem e a mulher. Nós sabemos que no Antigo Testamento não tinha noção de trindade. Mas é curioso que esse plural tenha permanecido. Porque também nós sabemos que tudo foi criado pelo Filho. Isso nós encontramos no Catecismo, número 291. No princípio era o Verbo estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada se fez. João 1, de 1 a 3. O Novo Testamento revela que Deus tudo criou por meio do Verbo eterno, seu Filho muito amado. Foi nele que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra. A fé da Igreja afirma igualmente que a ação criadora do Espírito Santo. Ele é aquele que dá a vida, o Espírito Criador, que se chama Veni Creator, a fonte de todo bem. Então, olha, Deus Pai cria desde o princípio, no princípio Deus criou o céu e a terra, mas ele cria pelo Verbo e o Espírito também é criador. O que isso mostra? Isso mostra que a Trindade é uma obra comum, que a criação é uma obra comum da Santíssima Trindade, mas é uma obra da Trindade. Que Deus Todo-Poderoso criou o mundo. Só que isso também tem uma série de questões. Primeiro vamos ver por que criou, depois vamos dar a definição do que é criar. Melhor dizendo, vamos falar logo da definição do que é criar. Concretamente, criar significa dar o ser a alguma coisa. Dar o ser significa trazer
esta criatura para o mar da realidade. Isso é criar. Então, por exemplo, suponha que se eu fosse agora fazer um ato criador, eu não posso fazer. Vamos supor que eu queira. Se eu fosse criar agora o Mickey, criar mesmo, eu deveria fazer o quê? Eu deveria, agora, pensar no Mickey, falar Mickey, e na mesma hora apareceria na minha frente um rato falante andando. Ou seja, ele teria saído da imaginação, que é um rato que fala, e passaria a existir concretamente do lado de fora da imaginação dos homens. Ele sairia da imaginação para fazer parte do mar da realidade. Ou seja, estas coisas que passam da imaginação para a realidade, essas coisas foram criadas. Criar é tirar da imaginação e colocar na realidade. E é por isso que o conceito de criação que nós aprendemos no cristianismo, ele não entra em contradição formal com o conceito de evolução ou com o conceito que se entende de processo para que o mundo chegue onde está. Não, não significa uma contradição com o processo, que é o tipo de ambiguidade que as pessoas geram. Elas estão dizendo, olha, existe uma contradição entre criar e evolução. Vou dizer, não é exatamente a contradição. Porque quando você fala em evolução, você fala que as coisas já existem. Quando alguém fala o seguinte, então o ovo evoluiu, supõe que o ovo existe. Supõe que o movimento existe. Supõe que a matéria existe. Só que quando eu estou falando que Deus criou, eu estou dizendo que ele trouxe para a existência. É um elemento anterior. Anterior ao filosófico, anterior, inclusive, ao científico. Porque o filósofo vai dizer, dado que as coisas existem, então vou especular sobre ela. Filósofo. O cientista, dado que as coisas existem e já especularam sobre ela, eu quero saber como ela interage uma coisa com a outra. Mas quando eu estou falando sobre quando eu estou falando sobre um outro tema, que é a criação teológica, eu estou dizendo, alguém trouxe essas coisas para a realidade. Elas passaram a existir. Elas não existiam. Era uma imaginação e virou realidade. Isso é criar. Por isso estão em níveis diferentes. Mal comparando, é mais ou menos assim. Imagina que eu tenho um robô. Ele está brincando num pátio. Né? Uma coisa é um cientista estudou todos os movimentos materiais daquele robô. Um filósofo especulou os princípios que foram usados para criar o robô. Só que, se eu não boto o robô ali, dentro daquele quadrado, nem o cientista pode saber os movimentos, nem o filósofo pode encontrar os princípios. Porque a primeira coisa que é fundamental é que alguém coloque o robô dentro da caixa, ou que alguém coloque o robô dentro do quadrado, para que os outros possam analisar. Então, quando eu estou falando de criação, eu estou falando que Deus colocou as coisas na realidade, inclusive nós. E é isso que é criar. Agora, dado que nós entendemos que é criar, tem perguntas que nós podemos fazer como teólogos que eu não poderia fazer também. Eu não poderia fazer como filósofo nem como cientista. Que é, mas por que ele criou? Essa pergunta é importante. Por que Deus criou? O catecismo responde para nós porque ele criou. O mundo foi criado para a glória de Deus. É isso que diz o catecismo. E quando nós ouvimos essa expressão, podemos até ler aqui para ver com mais delicadeza. É uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas. Explicação Boaventura. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para a comunicar. Para criar, Deus não tem outra razão senão o seu amor e a sua bondade. E quando nós ouvimos isso aqui, gera uma dúvida, né? Então, quer dizer, Deus tirou as coisas da imaginação, colocou na realidade, criou.
pronto, está criado. Para quê? Para aumentar a sua glória. Aí o pessoal fala, mas isso não é um tanto imoral? Pô, a pessoa vai criar uma coisa só para aumentar a sua glória? É, que vantagem tem esse tipo de coisa? Né? Aumentar a glória. Então, no fim das contas, é como se fosse um Deus narcisista, né? Ele cria um mundo para alguém ficar batendo palma para ele o tempo todo. Então, esse tipo de interpretação poderia aparecer, né? Para aumentar a sua glória, então é alguém querendo ser aplaudido, alguém querendo ser louvado, é alguém esperando aí uma glória. Então, como é que é Deus assim? Parece mais os deuses romanos, que gostavam de aplauso, de honra e coisas assim. É, não, é porque existe uma diferença entre glória interna e glória externa. A glória interna é aquela glória que você precisa para que você se sinta bem dentro de você mesmo. Então você fala assim, não, eu de fato tenho uma bondade especial, as pessoas gostam de mim, elas me amam, então é uma carência pessoal que eu tenho de que as pessoas me tratem bem. Isso aí é uma glória interna. Obviamente que não tem nada que um ser humano possa fazer para aumentar a glória interna de Deus, porque ele já é perfeito nele mesmo, ele já tem toda a perfeição, ele já é o ser por excelência, ele já é a causa primeira de tudo. Então, é óbvio que você não tem como fazer Deus ter uma consciência melhor de si mesmo só porque você existe. Não. Mas é possível aumentar a glória externa de Deus. O que é glória externa? É a glória dele na sua obra. E é mais ou menos isso que acontece quando, por exemplo, imagina que você fez uma pintura, construiu uma árvore, né? Fez uma escultura. A escultura está lá, é uma escultura bonita. Mas agora, se você pega aquela escultura, bota um arranjo de flor próximo aí, aquela escultura, desenha, bota num local mais ornado, você melhorou aquela obra. Não porque a obra realizada ficou melhor só porque você botou uma flor perto dela, mas você aumentou a glória daquela, daquela imagem, ornando aquela imagem. Glória quer dizer manifestação da bondade. Glória quer dizer manifestação visível da bondade. Quando você fala aumentar a glória externa de Deus, é porque a bondade dele se manifestará mais exatamente. É isso que estamos falando. É a manifestação pública da sua bondade. A glória externa é quando a sua criação explicita o tamanho da sua bondade. Então, por isso que a glória de Deus é que o homem viva. Porque o homem vivo, espiritualmente falando, inclusive, este homem ele expressa o tamanho da bondade de Deus. Porque quanto mais perfeita é a obra, quanto mais excelente se vê uma obra, mais ela consegue manifestar a grandeza e a beleza daquele que a criou. Então, nós aumentamos a glória externa de Deus quando somos excelentes. O homem excelente manifesta a excelência daquele que o criou. Esse é o grande segredo. Então, é por isso que essa glória que se aumenta em Deus não é uma glória interna. Ah, ele está precisando de. Está carente. Não, não é isso. É glória externa. Mas você poderia falar, mas para que ele vai querer glória externa também? É porque conceder a glória externa para que outras pessoas participem dela é um enorme ato de bondade. Não é egoísmo, mas bondade. Eu vou dar um exemplo. Você imagina que nós ouvimos a nona sinfonia de Beethoven, né? Você vai lá escutando, assim. E é bonito, é bom. Eu canto às vezes quando eu tô cansado. Posso cantar a nona de Beethoven. E existe uma alegria de cantar essa música. Há uma alegria. Inclusive o nome dela é essa, Ode à Alegria, né? É um canto à alegria. Então, o Beethoven, quando ele estava no quarto dele, ele conseguia ter a alegria dessa música. Ele poderia. Ele tinha essa alegria dentro dele. Só que essa alegria dentro dele só estava dentro dele. E se ele, por exemplo, quisesse ouvir aquela música milhões de vezes, ele poderia cantar e entoar aquele negócio dentro dele milhões de vezes. Mas na hora que ele bota na partitura e ele entrega para um monte de músico tocar,
Então, a partir daquele momento, não somente ele tem aquela alegria dentro dele, que ele já tinha, mas agora ele dá a possibilidade de que todo mundo possa ter aquela mesma alegria dentro deles. Então, quando Beethoven escreve a música, aquela música aumenta a sua glória externa de grande compositor. Porque, claro, ele já era um grande compositor dentro dele. Dentro dele já estava tudo lá. Agora, aumentou a glória externa dele quando ele colocou numa orquestra. Só que a glória externa dele não era bem apenas para ele. Pelo contrário, a glória externa dele era bem para os outros. Porque agora todo mundo participa da alegria daquela música. Todo mundo agora pode cantar aquela música. Todo mundo agora pode ter aquela vantagem, a vantagem de elevar a alma com aquela canção, com aquela música. Ora, ele fez um bem para as pessoas. As pessoas aumentaram a glória externa dele, porque todo mundo agora sabe o tamanho da grandeza da música que ele tem. Mas ao mesmo tempo que a glória externa dele foi manifestada, os outros puderam participar daquela alegria interna que ele tinha. E é por isso que Deus cria para a sua glória. Criar para a glória significa criar para manifestar a sua bondade. Manifestar a sua bondade externamente. Isso que significa glória. A manifestação pública da bondade. Inclusive, nós percebemos isso. Olha, quando você fala o dia de glória daquele jogador de futebol, que ele fez o gol que deu o título para o time dele, por que aquilo é glória? Porque manifesta uma excelência dentro daquela pessoa. Ele joga a bola muito bem e ele conseguiu, num momento muito importante, realizar um ato muito importante. Isso manifesta o tamanho do talento, da capacidade que aquela pessoa tem. Isso é glória. Manifestação pública da bondade. Deus cria para poder manifestar publicamente sua bondade. Manifestar como? Convidando os seres humanos para participar da sua alegria. Entende o seguinte: quando nós dizemos que Deus cria as coisas para a sua glória, é que ele pretende manifestar a bondade. E no nosso caso, como seres humanos, inclusive, ele está convidando para participar da sua vida. Ou seja, ele tem uma glória dentro dele, tem uma alegria dentro dele, que ele comunica para fora do mundo para que eu possa participar dessa vida. Para que eu possa, ao estar no mar da realidade, em algum momento da história humana, ter a alegria que ele tem dentro dele no céu. Esse é o convite. Então, nesse sentido, sim, é para aumentar a sua glória. Criou para aumentar a glória. Só que aumentar a glória é fazer com que mais pessoas possam participar da bondade que Deus tem dentro dele. Inclusive, o próprio louvar a Deus já é assim. Você vai dizer, então quer dizer que se é para a glória de Deus, o principal trabalho do homem é louvar a Deus? É verdade. E você vai dizer, mas isso não é mais narcisista ainda? Claro que não. Porque você imagina o seguinte, você já percebeu que quando você gosta muito de um cantor, de um autor, qualquer que seja, quando você lembra do que ele fez e quando você elogia, já parou para perceber que os elogios de um fã causam alegria no fã? Nunca percebeu isso? Eu, por exemplo, tenho uns pianistas, uns músicos que eu gosto muito. Então, quando eu falo sobre eles, até meus olhos brilham. Nossa, quando eu tenho um autor que eu gosto muito, então meus olhos brilham quando eu falo dele. Porque elogiar quem amamos, elogiar quem merece elogio de fato, causa alegria. Só de falar de uma excelência de uma pessoa que é excelente em alguma coisa, aquilo causa alegria, causa um impacto na gente. Não, ele é espetacular, ele fala muito bem, é muito. Isso daí já causa alegria. E é exatamente porque existe uma alegria em louvar e elogiar aqueles que são bons naquilo que é bom, que louvar a Deus não é um prejuízo ou um demérito ou algo mal para nós. Ao contrário, é alegria. O louvor que tem a Deus, ele está associado àquela alegria que nós sentimos de
participar, pelo menos no elogio e na percepção e naquela bondade que aquela outra pessoa tem. Quando você vê um jogador de futebol fazendo um drible espetacular, você fala: "Gente, que brilhante". Não fui eu que dei o drible, mas eu fiquei alegre pelo drible que ele fez. E de alguma maneira eu participei um pouco da alegria daquela excelência. Eu participo um pouco daquela excelência quando elogio. Então, louvar é isso, elogiar. E quando nós falamos em elogiar a Deus, ou seja, louvar a Deus pelo para aumentar a sua glória, isso não é um problema para nós, ao contrário, isso é uma razão de alegria para nós. E é por isso que aquele texto fala que Deus não criou para aumentar a sua glória, mas para manifestar e a comunicar. Em outras palavras, para fazer com que mais pessoas possam ter a alegria que ele já tem dentro dele. Bom, há alguns mistérios importantes na criação. E o primeiro mistério grande da criação é que Deus criou o mundo com sabedoria e amor. Há uma inteligência no mundo, no tempo e no espaço. Como o catecismo diz aqui no número 299. No número 299, ele vai dizer que Deus criou o mundo. Uma vez que Deus cria com sabedoria, a criação possui ordem. Dispusestes tudo com medida, número e peso, criada no Verbo e pelo Verbo eterno, que é a imagem de Deus invisível. A criação destina-se e orienta-se para o homem, a imagem de Deus, chamado ele próprio a uma relação pessoal com Deus. Então, essa frase de a criação, de que Deus criou o mundo com ordem, ela tem consequências monumentais, quer dizer, lembra que eu disse que tinha aquela questão: ah, mas e se por algum acaso o mundo tiver uma ordem diferente? Se o mundo, na verdade, não for ordenado, mas a ordem for uma invenção da minha cabeça, né? A ciência acabou, né? A ciência funciona com as regularidades. Causalidade e regularidade. Quer dizer, se não tem ordem, a ordem é uma criação da minha cabeça, então eu não posso fazer previsão, não posso descobrir o que for passado, não posso fazer nada com ciência, porque eu dependo sempre do mesmo problema, que é: se tem regularidade e ordem, ótimo, eu tenho uma ciência. Porque eu posso falar o que vai acontecer no futuro e o que aconteceu no passado. Se existe uma lei física, uma ordem, lei física. No futuro ela vai ser assim, no passado ela foi assim. Então, tá lá, definido, consigo provar. Mas se não tem ordem, não existe lei física. Então, como será no futuro? Sabe a Deus como. Como foi no passado? Sabe a Deus como. Porque não tem um princípio que possa ordenar as coisas todas. Só que o texto do catecismo está dizendo que Deus criou o mundo com sua sabedoria, que é o verbo divino. Ou seja, o mundo tem uma ordem. O mundo tem uma ordem. E isso é o princípio mais fundamental para qualquer ciência. Se não tem ordem, não tem por que ter ciência. E essa questão da ordem está associada, graças à nossa noção de que o mundo foi criado pela Trindade, está associada ao verbo divino. Não sei se é claro para todo mundo o significado disso, mas para nós católicos, quando um cientista descobre uma relação de causalidade, quando um cientista descobre um, um dado básico de como o mundo se organiza, para nós isso não é um problema. Porque, em última instância, toda vez que nós entendemos uma coisa que é inteligente no mundo, em última instância, o modelo da inteligência do mundo inteiro é o verbo divino. Em outras palavras, é como se a última pesquisa científica intelectual sobre o mundo vai encontrar o verbo que se encarnou, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é como que a resposta última de toda a criação. Porque é o verbo.
Isso para nós é muito impactante, porque não é que o conhecimento científico se opõe à nossa compreensão sobre o mundo, é ao contrário. O conhecimento científico, cada vez que eu encontro uma regularidade, estou dizendo, há uma ordem no mundo e nós conseguimos compreendê-la, quanto mais ele afirma isso, mais ele está afirmando que o mundo foi criado com peso, medida e ordem, que é o nosso modo de compreender o mundo mesmo. O mundo foi criado com ordem. E essa ordem é divina. Só que essa ordem divina tem um modelo. E o modelo de toda criatura é o Verbo divino, Jesus Cristo. E isso é muito impressionante, porque é como se, quando nós fôssemos para o sacrário e encontrássemos o Senhor na hóstia santa, você pudesse falar, ali, na hóstia santa, está o último segredo de todas as investigações científicas feitas no mundo. Ali, diante da hóstia santa, está a última resposta intelectual que o ser humano poderia encontrar, se tivesse encontrado todas as respostas anteriores. Então, isso muda a maneira de enxergar as coisas. Há um significado como que cristológico, poderíamos dizer assim, ou divino, de todos os conhecimentos científicos verdadeiros que nós encontrarmos. Que são os verdadeiros? Aqueles que estão vinculados à experiência direta dos sentidos, obviamente, e aqueles que estão vinculados a relações de causalidade no mundo. Bom, e depois o espírito. Deus criou o mundo com sabedoria e amor. E se por acaso nós percebemos que o mundo é todo ele ordenado, nós também percebemos que ele tem beleza e ele tem bondade. E beleza e bondade são dois atributos que não necessariamente estão vinculados à praticidade e ordem. Por exemplo, uma máquina de moer cana tem ordem e não necessariamente beleza e bondade. Você pode pegar uma máquina, tá moendo cana, ela conseguiu moer a cana, apareceu lá o caldo de cana, foi efetiva, mas não foi necessariamente bela. Em geral, nem é tão bela assim. Então, o mundo poderia todo ele ser funcional, tem ordem, inteligência, cada coisa no seu lugar, e profundamente horroroso. Só que o mundo não é nem feio, nem mal, nem inconveniente ao sabor, nem inconveniente ao olhar, nem inconveniente ao cheirar, nem inconveniente ao ouvir, nem ao tocar. Ou seja, é conveniente aos cinco sentidos e ainda por cima consegue ser agradável. Essa capacidade das coisas existirem não somente de maneira funcional, mas também agradável, manifesta uma dimensão de beleza na criação. E a dimensão de beleza, né, na beleza de todas as coisas, nós encontramos o aspecto do amor divino. Porque o amor é exatamente aquela virtude com a qual eu quero o bem do outro gratuitamente. Deus, quando fez o mundo com certa beleza, quando você encontra certa beleza no mundo, nós encontramos por trás daquela beleza um, uma pessoa, ou uma pessoa da Trindade, que é como que o Espírito Santo, conduzindo a cada um de nós, dizendo que Deus quer o nosso bem gratuitamente, ou seja, que Deus nos ama. A beleza e o sabor presente no mundo é uma forma material de Deus falar que nos ama, porque ele poderia ter feito um mundo funcional e feio, sem gosto, horrível de ouvir e de cheirar. E o mundo existiria, e nós existiríamos. Então, essa compreensão que nós apresentamos aqui, ela muda muito a maneira de entender a criação. Criação é trazer para a realidade. E ao trazer para a realidade para
a glória de Deus, ou seja, para que Deus manifeste externamente a sua bondade e mais seres possam participar da sua alegria. Como que isso acontece? Deus criou através da sabedoria e do amor. A sabedoria do verbo e o amor do espírito. Quer dizer então que eles são separados na criação? Não. Na criação, a sabedoria e a bondade, a beleza, elas são como que aspectos, são vestígios da Trindade. Vestígios, não são causas, né? Não é que o verbo divino é a inteligência do mundo, não é isso. A inteligência do mundo é um vestígio do verbo divino. A beleza do mundo é um vestígio do Espírito Santo. Então nós estamos vendo como que vestígios das pessoas da Trindade dentro das coisas que nós vemos no mundo. Para terminar, já estamos aqui há bastante tempo, convém falar um pouco da relação de transcendência entre nós e Deus. E tentar entender como que funciona esse processo da criação. E tem uma imagem muito útil para isso, que é a imagem do prisma. O nosso vínculo com Deus, no que se refere à criação, não é o vínculo deísta. Porque é o seguinte, Deus nos colocou na realidade. Só que nós não temos como sustentar isso. Como assim? O ato de criar, de nos trazer para a realidade, ele precisa ser sustentado, tal como a luz de um fogo para poder sustentar um local que está todo escuro. Por quê? Você olha para a situação, tem um fogo, né, uma lareira, em um local frio e escuro. O fogo, ele tem calor e luz por si próprio. Mas todas as coisas naquela sala escura não têm calor e não têm luz própria. Se por algum acaso aquela sala ficou iluminada, não é por causa das coisas que estão ali, é porque o fogo está aceso. Se ela está aquecida, é porque o fogo está aceso. Então, enquanto o fogo está aceso, tem calor e tem luz naquela sala. Por isso que as coisas que estão ao redor participam do calor e da luz daquele fogo. Mas, se o fogo apaga, as coisas todas que não têm nem luz própria, nem calor próprio, apagam também. E aquilo que estava quente vai ficar frio. E aquilo que estava iluminado vai ficar escuro. Por quê? E se o sol não continua, se a fogueira não continua iluminando e aquecendo, tudo que não tem calor nem luz por si próprio consegue permanecer. Então, do mesmo jeito que acontece com fogo, assim também acontece com Deus e nossa relação com Ele. Eu não tenho, por mim mesmo, o ser. Não fui eu que dei. Eu não tenho poder para me colocar na realidade, nem para me tirar dela. Então, ou Deus sustenta o meu ser aqui, ou eu desapareço. Não é que eu morro, eu desapareço. É tipo, é mais grave do que morrer. Que morrer é a separação do corpo e da alma. No meu caso é desaparecer. Eu desapareço. Então, é uma maneira de representar a nossa dependência em Deus. É mais que uma maneira da luz do sol que bate num prisma. Quando uma luz do sol bate num prisma, o prisma espalha a luz do sol, gerando às vezes uma certa figura do outro lado. Bate ali e gera uma figura do lado. Enquanto o sol passa no prisma, aquela figura está ali intacta, porque a figura gerada pelo prisma depende da luz do sol. Se a luz do sol para de bater no prisma, na mesma hora aquela imagem desaparece. Porque a imagem gerada pelo prisma depende da luz que bate no prisma. Tem uma luz que bate no prisma
e aquela luz do prisma gera uma figura do lado. Se nós pudéssemos representar como é que é a nossa relação com Deus, é mais parecida com esta relação da imagem gerada por um prisma através de uma luz que passa por ele. Melhor do que somente falar, vamos mostrar aqui agora uma imagem que eu acho que representaria bem. Ó, aqui, nessa imagem aqui ajuda. Olha como é que é esse prisma, olha como é que é a luz que entra pela janela. Olha, tem uma luz entrando pela janela e tem uma figura formada no prisma. Essa figura formada no prisma, ela depende da luz que entra pela janela. Tem um desenho aí nessa figura. Então, esse triângulo, essa figura que é formada dentro do prisma, só existe porque entra uma luz por aquela janela. Se apagar a luz da janela, se fechar a janela, aquilo dentro do prisma desaparece. Não é que morre, não é que quebra, não. Desaparece. Então, quando nós queremos representar o que significa a nossa relação com Deus, é como se nós fôssemos essa imagem dentro do prisma. Nós somos essa imagem dentro do prisma, que só consegue continuar de pé e existindo porque a luz não parou de iluminar o prisma, porque Deus não parou de conceder o ser. Nós dependemos de Deus com relação à realidade, tal qual esta imagem do prisma depende da luz do sol que vem por aquela janela. E é só quando nós entendemos isso, só quando entendemos isso, que compreendemos o significado do que é a nossa relação com Deus no que se refere ao vínculo. Por isso que o deísmo, como eu falei, não representa bem a fé cristã. Porque no deísmo é Deus em cima, o homem embaixo. Só que os dois são independentes. Aqui não. Aqui nós somos dependentes. Eu estou aqui agora na realidade, sendo sustentado na realidade, porque Deus me mantém aqui na realidade que continua sustentando o meu ser. Assim como aquele sol, aquela luz, sustentava o ser do desenho dentro do prisma. Então, o nível de presença que Deus tem dentro de nós é muito maior do que nós imaginamos. Não é que ele está do lado, não é que ele está em cima, não é que ele está perto, ele está dentro. Para falar a verdade, ele está mais no interior do que imagina, porque é do ato de ser que vem todas as outras coisas que nós temos. Então ele está no princípio de tudo aquilo que nós somos. Não é só dentro, tipo, no meu coração, na minha mente. Não. É mais interno ainda. A ação divina, o efeito da ação divina em nós é mais interno. É no nível de que nós estamos sendo sustentados por ele o tempo todo. Isso tem um significado de entrega e de dependência em Deus que é muito grande. Nós estamos como esse prisma. Só que é bem importante entender. Existe uma. Nós estamos como esse prisma que está ali, mas ele não se confunde. Você consegue perceber que a imagem que nós fizemos daquele prisma, ele é separada do Sol. O Sol está completamente separado. Quer dizer, é uma outra coisa. Você olha para o prisma, olha para o Sol, você vai dizer, olha, o Sol é o Sol, o prisma é o prisma. Só que o prisma depende do Sol. E é a luz do Sol que mantém a imagem no prisma. Assim também acontece conosco. Há uma transcendência. De fato, Deus não se mistura com as coisas. Mas é o ato que ele tem que mantém as coisas todas existindo. Isso é o que nós chamamos de conservação. Ele não se mistura com as coisas, mas ele sustenta as coisas. Eu vou dar um exemplo
científico para poder tentar dizer o que eu estou querendo afirmar com tudo isso. Existe uma teoria física, basicamente atual, chamada teoria das 4 interações fundamentais, que basicamente consiste na ideia de que tudo que nós encontramos no mundo, né, poderiam ser explicados através de 4 forças fundamentais, que é gravitação, né, eletromagnetismo, força forte, força fraca. Forte e fraca é para explicar o que acontece no interior do átomo, né, e nos elétrons ali em volta, e eh, eh, gravitação, a queda, eletromagnetismo, o funcionamento dos elétrons, a gente já mais ou menos entende. Então, em tese, segundo as principais teorias físicas contemporâneas, né, essas 4 interações fundamentais seriam o princípio que explicaria toda a estrutura material do mundo. Só que 4 interações fundamentais supõe que eu estou falando de 4 leis físicas, provavelmente dito. 4 modos como a matéria interage entre si, né, e se organiza. Basicamente é isso. Só que quando eu estou falando da, de que Deus sustenta a criação, é mais ou menos o seguinte: essas 4 interações, elas sustentam todas as interações que nós temos na nossa vida. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou lá, cientificamente falando, estou composto de carbono, não é isso? E esses carbonos estão ligados. E a ligação dos carbonos depende de uma das interações fundamentais, tipo eletromagnetismo. Dentro desses átomos de carbono, tem lá a força forte e força fraca. Então, eu materialmente tenho carbono, os carbonos estão ligados por um tipo de força das 4 interações fundamentais. Essas coisas, eu sou pesado, então estou sendo indo para o chão por causa da gravitação. Você consegue entender que a minha constituição física, segundo as teses físicas, estaria sustentadas pelas 4 interações fundamentais. Porque se alguma delas parar de funcionar, já era, né? Se a gravitação parar de funcionar, eu saio voando para as cadeiras. Se o eletromagnetismo parar de funcionar, as minhas células saem, elas viram pó, elas saem, se desgrudam uma das outras. Então, se alguma dessas leis físicas pararem de funcionar agora, a gente vai, ó, se deteriorando. Só que quando eu estou falando que Deus sustenta a criação, o que eu estou querendo dizer é que essas 4 interações também elas estão sendo sustentadas. Não por um princípio material, mas por um princípio não material, que é a realidade, ou seja, o ser que Deus conferiu a cada uma delas, através da interação que elas têm com as coisas. Então, essa é a noção de conservação, esse é o conceito que nós temos de que, no fim das contas, nós estamos sendo sustentados por Deus. Sustentados como as coisas quentes são sustentadas pelo fogo, como o sol sustenta a luz no planeta Terra, quando é dia, como Deus nos mantém aqui. E é por isso que essas coisas todas que falamos, elas não são apenas um, uma poesia ou um mito narrativo de origem do mundo. O que estamos falando aqui é que há respostas que não foram tratadas e não têm como ser tratadas pela ciência. E essas coisas são tratadas pela teologia. É disso que estamos falando. Então, não estou disputando com nenhum cientista, mas na hora em que eu estou dizendo que a ciência depende que as coisas existam primeiro para depois investigar, o teólogo diz: Deus trouxe essas coisas do nada. Inclusive, essa é a definição de criação. Trazer as coisas do nada, sem nada supor. Tudo que o cientista faz supõe a matéria, supõe o movimento. Não dá para fazer física sem matéria e movimento. A criação é trazer alguma coisa para existir sem matéria e movimento, em toda a sua substância. Ou seja, trazer pela vontade, como Deus assim o fez. Bom, recomendo se alguém tem alguma questão aí, ainda mais de temas de ciência e tema de criação, recomendo 2 coisas. Recomendo um artigo que eu escrevi,
numa revista chamada Medievalis, né, que é sobre a criação ex nihilo e a evolução, um artigo sobre São Tomás, né, criação ex nihilo em São Tomás, e também botar perguntas aí, né, pode ser que aí se for eu faço uma live um dia só para responder perguntas daqueles que estão fazendo essas aulas do catecismo, né. Às vezes elas ficam um pouco difíceis, então eu gostaria que quem está assistindo alguma dificuldade escrevesse aí, né, porque também é uma maneira que nós temos de melhorar um pouco a linguagem. Às vezes a gente pega pesado na linguagem, porque também não está vendo pessoas por perto, né, não sabe se estão acordadas, dormindo, estão mortas, então Deus sabe. Então aí, basicamente a questão é, manda mensagem, né, que nós podemos resolver. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente, por vossos inúmeros benefícios, vós que vês e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.